roupa sua tá meio pombo. Pombo é tipo um rato de asa. Que nojo! Chamados de praga urbana e até usados como adjetivo para coisas ruins, o pombo doméstico é um dos animais cuja aversão se tornou comum. Muito disso deve ser ao medo da transmissão de doenças e parasitas, mas será que é mesmo necessária toda essa implicância com o animal? Em termos gerais, a presença dos pombos não significa necessariamente um risco imediato de doença. Nas várias cidades em que houve acompanhamento sanitário, não há relato da transmissão direta de pombo para humanos, de doença. O professor destaca: o risco para a saúde humana está nas fezes dos pombos. Quanto às doenças possíveis, as mais relatadas e mais comuns são aquelas que derivam da acumulação de excretas. Nesses dejetos dos pombos acumulados, tem risco Cryptococcus, que é um fungo, que se inalado vai produzir doença grave, que envolve encefalite, aborto, e histoplasma, que produz uma infecção que se confunde com tuberculose. Outra possibilidade importante que advém da inalação dessas fezes é a clamídia, que também está presente nessas populações. Junto aos seus dejetos, aos seus resíduos, especialmente de ninho, permanecem piolhos. Alguns desses podem atacar os humanos. Se a pessoa encontra em sua casa ninhos numa condição que esteja colocando em risco a saúde das crianças ou de idosos, seria importante que ela não entrasse em contato com esse ninho e chamasse as autoridades como o centro de zoonoses para remoção. Esses pequenos animais são tão injustiçados que pouco se sabe sobre as suas curiosidades. Quer ver só? Você sabia que os pombos podem ter hábitos monogâmicos e que fêmeas e machos revezam no cuidado com os filhotes? Pois é, há muito mais para se saber sobre essas aves. Na verdade, a gente chama de pombo para uma família, de aves que é Columbidae. Então, as aves dessa família têm várias espécies, vários gêneros e espécies. São 22, então, espécies protegidas, que não podem ser combatidas de forma nenhuma. E elas ocorrem na área urbana das cidades brasileiras também. O pombo comum das ruas das cidades, é uma ave invasora que veio com as grandes navegações para cá. Aparentemente vieram com os espanhóis até. Esse é chamado Columba livia, o nome científico, em latim. É uma ave adaptada à reprodução e toda a sua biologia nas cidades. Porque na cidade encontra abrigo, encontra alimento, nas cidades consegue reproduzir todo o ano e por isso que os números ficam expressivos. Então tem em torno de 2 filhotes o casal a cada ninhada e podem ser várias durante o ano. Eles escondem bem os ninhos, nas cidades tendem a sentar em lugares mais altos, mais protegidos da predação de gato, por exemplo, ou outro carnívoro. Além de ser reconhecido como símbolo da paz em diversas religiões, o pombo também fez parte da história das grandes guerras militares. As aves eram usadas para entregar recados dos soldados em combate aos comandos de guerra nos quartéis. Os animais eram levados em gaiolas com os pelotões e só eram soltos na hora de enviar uma mensagem. Essa tradição militar hoje evoluiu para o que chamamos de columbofilia, competição que pretende soltar diversos pombos em diferentes instâncias e cujo objetivo final é que eles retornem para sua casa, ou seja, o seu ponto de partida. Esse esporte é praticado pelo Geórgia há mais de 25 anos, embora seja pouco comum no Brasil. Eu comecei a criar pombo em meados ali de 92. Eu tinha um vizinho que provavelmente foi um dos nomes mais atuantes na columbofilia mineira, que era o Romeu Gonçalves. Mas todo dia eu via aquele bando de pombos voando em cima da casa dele, achava aquilo ali a coisa mais linda do mundo. E saía da aula à tarde e ia para lá, para a casa dele, ajudar ele a tratar dos pombos. Ele me deu alguns filhotes, construí meu pombal e aí eu comecei a ter pombos em casa. E nisso aí a paixão pelos pombos foi só crescendo e está firme até hoje. A espécie que a gente fala é a Columba livia, que é o pombo doméstico, que é o pombo correio. As características que a gente procura num bom pombo correio são principalmente, ele tem que ter uma boa capacidade respiratória,
ele tem que ter asas, a gente chama de asas boas. O que é uma asa boa? Uma asa de um tamanho proporcional, com penas proporcionais, para ele conseguir voar sem criar uma resistência excessiva do vento, né? E um pombo que tenha um olho bonito, um olho vivo. Aqui em casa, do meio do ano em diante, junho, julho, eu já começo a época de reprodução. Os filhotes nascem, geralmente 2, né? Que são 2 ovos. E a partir de 30, 40 dias, eles já começam a ter independência. Aí a gente começa a soltar esses filhotes no pombal mesmo, né? Nas proximidades do pombal, ele voa para o telhado, do telhado para o chão, para fazer um reconhecimento de onde ele mora, né? De onde é a casa dele, que é o lugar que ele sempre vai ter um instinto de voltar para casa. Uns 2 a 3 meses depois a gente já começa a fazer os treinos, até chegar a época do campeonato. As modalidades da nossa competição são basicamente 4. Velocidade, meio fundo, fundo e grande fundo. A velocidade vai ser o quê? De 120, 150 km até 300 km de distância. De 301 a 500 km já é meio fundo. De 501 até 800 já é categoria para pombos mais experientes. E acima de 800, uma modalidade que praticamente a gente não tem aqui em Minas Gerais, mas alguns clubes costumam fazer, que é o grande fundo, que vai de 800 até beirando 1000 quilômetros. Por conta dessa necessidade de um treinamento e de um conhecimento prévio, as pessoas não podem criar pombos em casa, porque isso envolve vários aspectos de cuidados sanitários e de manejo, que o leigo, a pessoa não da área, não consegue atender. Eu acho que, como toda espécie animal, tem que haver respeito, não é para haver maus tratos, tem que se preocupar com o bem-estar também. Qualquer estratégia pública de controle populacional tem que ser baseada em ciência, né, e não em preconceito.